Olá, olá! Agora eu vou conversar com vocês sobre como foi o período de gestação, parto do Ravi, todo esse período, né? Pra gente ver um pouco do histórico dele, até antes mesmo, né, dele nascer, de como se deu isso. Por que que eu acho importante falar dessa parte também, né? O autismo tem muitas essas questões dos fatores ambientais, e aí, ao contar minha história, talvez vocês encontrem algumas semelhanças na de vocês que possam justificar a manifestação do autismo. Claro que isso basicamente não serve muito para o dia de hoje, no sentido de intervenção, mas é bom a gente saber um pouco do histórico. Tem médicos que perguntam o histórico e tudo mais. Ainda não sei para que fim, mas eu acredito para justificar os fatores ambientais, né? Então, eu sou casada com o Carlos. Hoje a gente é casado há 6 anos. Gente, muito desculpa esse batido, porque aqui em frente de casa estão construindo um outro condomínio. Aí é batido noite e dia. Se eu for esperar uma hora que não tenha, eu não vou gravar nunca. Então eu tô gravando realmente com esse barulho porque não tem outra opção. Mas vamos lá, eu sou casada hoje com o Carlos há 6 anos. Na época, eu acho que a gente tinha apenas 2 anos de casados, 2 anos e meio por aí. E eu engravidei no período pandêmico, estávamos em pandemia na época que eu engravidei, né? Eu trabalhava num call center e aí eu já estava trabalhando de home office nesse call center e eu comecei a ter problemas. Então eu não engravidei do Ravi na melhor época da minha vida, eu engravidei numa época um pouco conturbada emocionalmente. Eu estava trabalhando nesse call center, me dava muito bem nesse call center, mas aí quando começou a pandemia e eu estava dentro de casa, trabalhando home office, começaram muitos assédios por parte da empresa, assédios no sentido assim de assédio moral mesmo, pressão psicológica, essas coisas. E no contexto da pandemia, onde a gente vivia aquele cenário, onde ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e muitas pessoas estavam morrendo, o emocional estava bem fragilizado. Então a gente estava recebendo muita pressão e eu comecei a ter muita crise de ansiedade, pânico, enfim. Nessa época eu passei por esse período, né? E aí eu tirei 30 dias de atestado pelo psiquiatra e também me passaram uma medicação, né? Eu não lembro agora qual era a medicação, mas era uma medicação para ansiedade. Foi a pior experiência da minha vida. Foi a pior experiência da minha vida, a medicação, porque realmente dá uma sensação assim de... você não sente mais nada, nem alegria, nem tristeza, nada. Eu só ficava olhando pro nada. Eu realmente, assim, eu fiquei em estado vegetativo no período da medicação. Tudo isso só durante um mês mesmo. Nesse período, eu voltei, né, do atestado e iria tirar minhas férias, mas cancelaram minhas férias e me demitiram. Então, eu estava lá, desempregada, e na mesma época também demitiram o Carlos. Estávamos nós dois desempregados nesse período. E aí eu descobri a gravidez. No que eu descobri a gravidez... Imaginem o caos que foi, né? Ambos desempregados, agora estávamos grávidos, e aí a gente tinha que ir atrás de solução. Foi quando nós dois começamos a empreender, o Carlos começou a empreender, eu comecei a empreender, e ainda era pandemia, vejam só, ambos começando a empreender no meio de uma pandemia e agora grávida pela primeira vez. A empresa deveria ter me readmitido, mas por erros não me readmitiram. Está no processo até hoje. A minha vai fazer 3 anos e ainda está correndo o processo contra a empresa referente a isso, né? Então, basicamente, o dinheiro da minha rescisão foi todo para comprar o enxoval do Ravi de forma mais econômica possível. Foi tudo pro Ravi nesse período, tá? Então, a gravidez foi muito conturbada emocionalmente também. Hoje, que eu já tenho um diagnóstico de TEA, eu consigo compreender muitas dessas dificuldades que eu tive na gravidez, que justificam as irritações. Gente, era uma sensação de loucura mesmo. Eu sentia que eu tava enlouquecendo durante a gravidez. Principalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Eu achava que eu ia enlouquecer, literalmente, né? Mas Ravi continuou crescendo, a gestação dele foi até 41 semanas e 3 dias. Ele não dava sinais de nascimento, nada. Aí, quando tava perto de eu ir pra indução, porque eu não queria cesárea, eu queria o parto normal. Quando eu tava perto de ir pra indução, que eu cheguei no hospital e a gente se internou no hospital, o Ravi deu sinais de que queria nascer. Então, quando a gente estava no quarto esperando para levar a gente para a sala para começar a indução, a bolsa estourou.
No que a bolsa estourou, as contrações, elas começaram a vir de forma ritmada já, e foi um parto maravilhoso, super rápido, durou apenas 4 horas desde o período que a bolsa estourou. Então, ao meu ver, foi um parto maravilhoso, muito tranquilo. Mas, se a gente parar pra olhar, o Ravi nasceu com baixo peso para a idade gestacional. Ele nasceu com 2.900. Você pensa, nossa, é um bebê grande, tá ótimo esse tamanho. Mas, comparado ao fato de que ele tinha 41 semanas e 3 dias, ele deveria ser um bebê maior. Então, o que indica que provavelmente ele teve restrição no crescimento na gestação. Mas o meu pré-natal ele foi pelo SUS, porque justamente como eu fui demitida, eu perdi acesso ao plano. E aí, todo o meu pré-natal foi pelo SUS e não foi identificado nada, assim, na gravidez, de risco pelo SUS. Até porque as consultas pelo SUS são bem superficiais, tá, gente? Não vê nada muito assim, não. São coisas bem superficiais mesmo. Pelo plano também, que o do Theo foi pelo plano, também não veria tanta coisa assim, não. Geralmente, quando você tem um obstetra já seu, que lhe acompanha, pode ser que seja diferente no seu plano. Mas no meu plano, a Apivida, também não vi tanta diferença, não. E aí, no SUS não identificaram nenhuma diferença nesse processo, mas no parto a gente viu, na hora que ele nasceu, não falaram nada. Mas analisando o histórico, né, Ravizinho nasceu abaixo do peso. A gente não sabe se teve alguma outra complicação no parto, não que eu saiba, né, mas o parto ele foi rápido, foi tranquilo. Ele não mamou em seguida, ele demorou pra mamar um pouquinho. Ele ficou comigo, ficou no meu peito, ficou próximo a mim, mas eu não coloquei ele pra mamar de imediato, porque eu não sabia, porque ele não aparentava querer e, enfim, foi como foi. Foi como foi. Eu sabia que era importante amamentar, mas eu realmente tinha um pouco de aversão à amamentação naquele primeiro momento, né? Depois desse nascimento, a gente descobriu que o Ravi nasceu com a língua presa. E aí foi quando começaram as surpresas do Ravi, né? Ravi nasceu com a língua presa, eu tenho a língua presa, meu pai tinha a língua presa. Mas ninguém sabia. Meu pai fez o processo, a cirurgia, mas eu não sabia, assim. Até hoje, né? Eu nunca fiz a cirurgia, porque como eu consigo falar, então eu não pretendo fazer mais a cirurgia. Mas o Ravi tava com problema na amamentação, ele não tava amamentando. Tava sofrendo muito, o meu peito tava com muita dificuldade. Na amamentação eu tive fenômeno de Renault, que chama, que é a circulação no bico do peito, ela para a circulação. Então foi uma amamentação difícil. Eu tive baby blues, que é como se fosse uma depressão pós-parto, mas ela é mais normal e é só durante aquele período e passa, né? A baby blues pode evoluir para uma depressão pós-parto, mas geralmente ela não evolui, mas ela tem essa possibilidade de evoluir. Então, no meu resguardo, eu tive o baby blues. Eu tive um período de apatia tremendo, muito forte. Eu não conseguia reconhecer o Ravi como filho. Eu sabia que era meu filho, mas era tudo muito racional, entende? Era tudo muito racional. Não tinha aquela ligação emocional. Eu demorei muito pra processar a gestação também. Eu demorei pra até falar com a barriga, essas coisas. Demorei pra conseguir sentir ele como meu filho mesmo. Tanto que eu não sentia culpa materna, não sentia vários sentimentos que as pessoas falavam. Isso de ver as fotos e ver ele crescendo, eu não sentia. Isso durou até mais ou menos ele ter uns 6 meses, praticamente. Ai, quer dizer que eu rejeitava o menino? Não era rejeição, gente. O instinto materno existia de cuidar dele, de fazer tudo por ele, de até tudo, eu ia atrás de tudo. Portanto, que a língua presa eu que descobri, o fenômeno de Renault eu que fui atrás pra descobrir. Todas as dificuldades dele eu que ia atrás pra descobrir, porque os médicos não me davam muita bola. Com 3 meses, a gente descobriu que ele era APLV, né? Que é alergia à proteína do leite de vaca. E com 5 meses a gente descobriu que ele tinha alergia à soja. Então o Ravi foi um bebê que sofreu muito no começo, assim, que ele nasceu. Sofreu muito por esses fatores, assim. Ele chorava muito, era um bebê que sempre chorava muito. Devido às cólicas, devido à irritação. Provavelmente ele já deveria ter alguma sensibilidade ao ambiente, né? Vocês terem ideia, o Ravi era o bebê que na hora que abrisse a fralda, parecia que tava matando.
era um festival na hora de trocar a fralda do Ravi, porque quando eu ia trocar a fralda dele, de repente tava todo mundo dentro do quarto perguntando o que foi, o que tá acontecendo, o que foi, porque ele simplesmente chorava muito, desesperado, se esgoelava e não tinha o que fizesse. Quando a gente começou a fazer ali a dieta da PLV, foi que foi tendo uma melhora, mas ainda assim ele era um bebê que pra tomar vacina era muito difícil, sempre teve muita força, era difícil segurar ele pra tomar vacina, eu não dava conta de segurar ele na vacina. E sempre foi assim, sabe? Um bebê que exigia muito colo, era um bebê que tinha que estar no colo direto, muito grudento comigo. Depois com a minha mãe também, ele pegou esse grude mais com a minha mãe. Com o Carlos ele veio pegar um grude mais depois. Mas ele era um bebê que demandava muito do meu tempo, da minha atenção, da minha companhia. Era um bebê que tinha que ficar ali grudadinho direto, dormindo junto, dormindo no peito. Enfim, até hoje ele é muito grudadinho. Mas eu já consigo repartir todo esse grude com toda a rede de apoio, né? E aí não fica tão pesado pra mim, tanto grude em cima de mim. Mas ele tinha essa característica quando ele era bem bebezinho, né? E aí, depois que a gente descobriu as alergias dele, boa parte desse choro diminuiu, porque diminuíram as cólicas, né? E a gente demorou pra descobrir também a PLV, porque os médicos falavam que era tudo normal, era muito normal, isso é normal, isso é normal, isso é normal. E não era normal que a criança passasse de 24 horas chorando direto. Até que eu, pesquisando, descobri isso. Até que eu descobri isso, que existia essa tal da PLV. E aí foi quando eu fui fazer o teste, eu fiz a dieta por conta própria pra testar se era PLV. E aí, realmente, quando eu fiz a dieta, ele diminuiu drasticamente. Ele tinha muita assadura, vocês não têm ideia, ele tinha muita assadura. Depois eu vou botar um vídeo só sobre a PLV, caso você esteja suspeitando, ou, enfim, pra você também saber por onde ir. Mas ele tinha muita assadura, parecia que tacava o ferro no bumbum dele, assim. Tanto que o Ravi usou fralda ecológica o primeiro ano de vida dele inteiro. Graças que eu me preparei na gestação para usar fralda ecológica, porque se ele fosse dependente de fralda descartável, a gente teria sofrido muito com as alergias dele. E aí ele usou fralda ecológica nesse primeiro ano de vida dele, até que eu passar a incomodar. Quando a fralda começou a incomodar ele, por causa da sensibilidade e tudo mais, a gente tirou a fralda e hoje ele usa só a descartável por enquanto. E aí, quando a gente descobriu essa questão da dieta, depois descobriu a soja, ele melhorou muitas coisas, o comportamento, tudo. E o desenvolvimento dele sempre foi muito bom, desenvolvimento motor, ele tinha sorriso social, ele olhava no olho, assim que ele nasceu ele me olhou no olho, olhão assim. Tanto que eu lembro que até a minha irmã comentou, nossa, então não tem nem perigo desse bebê ser autista, porque ele olha muito pra ti, ela enfatizou isso, né? Ele olha muito pra ti, então não tem nem perigo dele ser autista, eu lembro que ela falou isso, né? Porque naquela época já se começava a preocupação, já de imediato, se existia possibilidade de ter autismo ou não. Por quê? Porque eu tinha um sobrinho que tava na fase de aprender a falar. E quando a criança começa um pouquinho a demorar a falar, as mães já começam a pesquisar, né? E aí uma das primeiras coisas que surge na internet é o autismo. Tanto que muita mãe descobre o autismo pelo atraso de fala. Não quer dizer que todo atraso de fala é autismo, mas é a porta de entrada, digamos ali. Então a Emily já sabia um pouco ali, superficial. A cunhada dela também já tinha pesquisado no filho dela. Então o assunto autismo era um assunto distante, mas que já existia ali, né? Eu lembro que ela falou justamente essa frase: ai, não tem perigo de ser autista, ele olha tanto pra ti, olha tão apaixonado. E é verdade, o Ravi sempre olhou pra mim muito apaixonado, sempre fez muito carinho, sempre foi muito grudinho, ele mamava fazendo carinho, dormia fazendo carinho. E aí a gente, né, os leigos acham que isso descarta autismo completamente. E aí o desenvolvimento dele foi todo tranquilo nos marcos do desenvolvimento. Um desenvolvimento excelente, sorri, brincava, engatinhar, tudo que vocês imaginaram, não teve nem um atraso o menino. Então, quando foi que o autismo entrou na nossa vida de fato? Que momento, né, o autismo entrou na nossa vida? É o que eu vou te contar no próximo vídeo, tá?